Pediram para avisar, para corrigir. Parece que o curso de capelania vai ser dia 3 de agosto. Eu não sabia que tinha esse aviso. Shalom, igreja. Estou ainda lutando contra o choro do período de louvor. Vamos ver se vai ter mais choro. O lenço já está no bolso já. Queridos, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 22. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. O tema dessa pregação é a prova de Abraão. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que é essa prova, o que significa isso. Diz o texto. Fazendo barulho aqui, né? Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Essa é a prova proposta a Abraão por Deus. E eu pergunto a vocês, o que significa essa prova? Eu só tenho medo de cair. Se não for furar comigo, tipo aqueles desenhos pastelões que o cara cai lá embaixo, tá bom. Mas tá legal, o barulho parou. Gente, muita coisa tem chegado até nós. O Evangelho tem sido reafirmado de uma maneira diferente nos últimos anos. A figura da igreja, ela tem mudado muito. E o assunto que nós trazemos hoje é um assunto que diz respeito a essa mudança que tem havido na igreja. Quando a gente olha para a vida de Abraão e a gente olha para esse teste, é importante que a gente, assim como todas as coisas aqui na igreja, que a gente tente aprofundar a nossa visão. Nós precisamos olhar para Abraão e entender o que ele exatamente estava passando naquele momento, como ele tinha chegado até ali e o que Deus queria dele. É natural que a gente, numa primeira resposta, diga: realmente, Deus estava testando a fé de Abraão. Abraão é o pai da fé, ele passou na fé e ele realmente... Ele ia sacrificar o filho dele, coisa muito difícil que nem nós faríamos. Dificilmente alguém aqui faria isso com o seu próprio filho. Mas é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos entender que é isso que Deus quer de nós. Em que sentido? Olhando para a história de Abraão, a gente começa a andar para trás, para a sua ascendência. E se você for nos capítulos anteriores a esse, você vai ver que a família de Abraão, ela sai lá de Babel. Babel todos conhecem, sobre a Torre de Babel e tal, e existia uma sociedade politeísta naquela época. E Abraão é filho de politeístas. Em determinado momento eu sempre refleti sobre isso e pensava: poxa, mas como que Abraão, sozinho, ele conheceu a Deus?
eu acho que ele vivia num povo, de repente, numa terra que foi, isso foi comunicado a ele de alguma maneira. De repente ele viajou para outros lugares e isso foi comunicado a ele de alguma maneira. Mas a Bíblia diz que nós temos condição de conhecer a Deus. Todos os homens têm condição de conhecer a Deus e são indesculpáveis pelo desconhecimento. E se você for perceber, Terá era idólatra, era politeísta. Terá, pai de Abraão, era politeísta. Como é que você sabe disso? Se você for lá em Josué 24, você vai ver, Josué 24, 2 e 3, você vai ver que o próprio Josué cita isso quando lembra de Abraão. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. E é esse Isaque agora que que Deus está pedindo a Abraão. Poxa, Deus, você me deu Isaque, me deu uma promessa e agora você fala assim, eu vou cumprir a promessa que eu dei a você e agora você me pede Isaque para eu sacrificar a ti. Como é que eu vou fazer? Eu tenho 100 anos, como é que eu vou ter outro filho? Já nem acreditava direito nesse filho. Inclusive, essa prova de fé, como a gente fala assim, Abraão é o pai da fé. A gente olha para esse contexto e fala assim, poxa, Abraão era o pai da fé, mas como que ele duvidou que ele ia ter um filho? Tanto é que ele tentou um filho e teve um filho com Agar, por outro meio que não aquele que Deus tinha determinado. Ele é o pai da fé, porque a partir de uma sociedade politeísta, ele gera uma ruptura social e de conhecimento de Deus e forma uma sociedade monoteísta. Uma sociedade que, desde o início, Deus queria que nós fôssemos, que nós cultuássemos, que nós seguíssemos um único Deus. Mas de onde veio o politeísmo? O que significa isso? Quando Deus coloca Isaque à prova, Deus está perguntando a Abraão: Abraão, sou eu o teu Deus ou é Isaque? Sou eu o teu Deus ou é a promessa que eu te entreguei? Você vive para quê? Você vive por conta daquilo que eu te prometi? Ou você vive a partir de mim mesmo? O politeísmo, ele teve origem lá atrás. Se você perceber a história, e agora a gente volta lá para a época de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles são tentados. A serpente, um ser espiritual, chega para Eva, vai até Eva e tenta ela, oferece o fruto. A Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos, que era bonito, mas que era proibido. E a serpente vai até Eva e tenta ela com o fruto. Mas a serpente em nenhum momento, se vocês perceberem, forem prestar atenção, em nenhum momento a serpente pede a Eva para adorar a ela própria.
Satanás continua não pedindo adoração para ele próprio. Ele nos tenta com outras coisas. Então, desde a origem, o ser tentado foi o próprio prazer do homem. Naquele momento, Eva olha para o fruto, vê que é bom, vê que ele propõe coisas novas para ela, coisas boas para ela, para Adão, e ela toma aquele fruto, e ali há uma ruptura geral de todo o universo. Todo ser existia de uma forma que enaltecia Deus. E o homem era 100% bom. Naquele momento, o mal entra no homem e o homem se separa de Deus. Duas dimensões se rompem. E a visão do homem fica restrita. Vocês conseguem imaginar que o homem antigamente conseguia ver tudo? O homem conseguia enxergar o mundo espiritual, o homem conseguia enxergar Deus, o homem conseguia... Tudo era possível ao homem, o homem tinha autoridade, era tudo aberto. E naquele momento, as coisas são separadas de forma que o homem tem uma restrição na sua visão. Sabe por quê? Porque antes ele via a partir de Deus, pela bondade que existia nele. E a partir daquele momento, ele começa a enxergar a partir de si mesmo. Nesse momento, vamos prestar bastante atenção. Eu peço para vocês intercederem por mim, porque a palavra que eu tenho é uma palavra assim muito profunda. Deus precisa falar muito mais do que a gente tem tempo para falar aqui, e Ele precisa aprofundar isso nos nossos corações. Eu creio que essa palavra, ela tem um sentido de ruptura de um falso evangelho. A gente costuma vir à igreja, a gente costuma cultuar a Deus muitas vezes sem pensar, sem se aprofundar, sem enxergar aquilo que Deus tem proposto para nós, que é a partir dele próprio. Muitas vezes a gente olha para esse evangelho e se cansa dele, porque a gente começa a olhar para esse evangelho a partir de nós mesmos. E é importante que a gente peça a Deus para Ele trazer um espírito de revelação aqui aos nossos corações. E eu me coloco com muita humildade, porque o tema que eu estou trazendo aqui hoje, ele é primeiro para mim. Deus sabe que eu tenho orado muito para que Ele desfaça ataduras na minha vida, para que Ele me livre, me dê mais liberdade, me dê mais conhecimento de Deus. E eu sei que coisas trabalham contra isso na vida de todos nós. E se nós não percebermos essas coisas, nós não vamos ser transformados, nós não vamos evoluir. Porque a gente fala, eu quero o avivamento, eu quero que essa igreja vá para frente, eu quero a cultura do reino de Deus, mas a gente precisa dessa transformação. E isso que eu acho que Deus está trazendo hoje para a gente, é essa oportunidade da gente enxergar Ele de uma outra forma. A gente costuma tratar a idolatria, politeísmo, ou seja lá o que for, colocando sempre o dedo em rixe e apontando o defeito dos outros. É muito normal que a gente olhe para a igreja católica
e que nós falemos, poxa, eles são idólatras, porque eles têm vários ídolos, imagens, e eles cultuam aquelas imagens, ou a gente vai para o candomblé, vai para a macumba, são 1000 religiões, o hinduísmo, e nesse contexto a gente muitas vezes deixa de olhar para nós próprios. O povo de Deus, ele, em diversos momentos da história dele, da Bíblia, ele se encontrava em meio à idolatria. Todos nós conhecemos a Bíblia de cabo a rabo, e se você for ver a partir do Egito, o povo sai dali do Egito e ele tem uma cultura politeísta, ele tem uma cultura idólatra. Quando eles estão lá na Babilônia, a mesma coisa, idolatria, e o povo sempre retornando a esses deuses, sempre se esquecendo do Deus principal e retornando a esses deuses. O problema nosso é que a gente tem a mania de olhar para a Bíblia e enxergar nós mesmos. Quando a gente olha para as histórias bíblicas, a gente começa a pensar que aquelas histórias dizem respeito a nós. Assim como essa história de Abraão, a gente fala, poxa, Abraão teve fé, caramba, poxa, eu tenho condição de ficar no lugar de Abraão, vou lutar para isso, poxa, legal. Mas se você perceber, se você pensar dessa maneira, você não vai enxergar a profundidade que existe nesse texto, porque esse texto é a figura perfeita do que o próprio Pai fez por nós. Porque na história de Abraão, ele chega lá no final com a ovelha, mas na história de Jesus, Jesus é sacrificado de verdade. Pelo próprio Pai em favor de nós. Eu disse que eu ia ter problema. Já estava vendo no louvor. Mas a história bíblica é muito linda. E muitas vezes a gente olha superficialmente e não enxerga essa profundidade e essa beleza que existe na história bíblica, porque os nossos olhos estão vendados, estão olhando para nós mesmos. A gente lê a história e enxerga ela a partir de nós mesmos, e nós não aproveitamos a profundidade e a beleza que existe nela. Deus é Deus. Deus é único. A partir desse momento que a cultura começa a se voltar, parar de enxergar a Deus e parar de enxergar as coisas a partir de Deus e começa a enxergar as coisas a partir dela mesma, o povo começa a ver nas coisas uma fonte de idolatria. Eu acho que as coisas não começaram assim, da forma que a gente pensa, não, pela maldade, vamos idolatrar aquele bezerro de ouro ali. Não, acho que as coisas vêm sutis. Olha só, o próprio bezerro de ouro, lembrando bem, é uma história que, se você for ler com cuidado, quando Arão depois pega o bezerro de ouro e forma o bezerro de ouro, que eu nunca entendi direito por que Arão atendeu o desejo daquele povo, mas o desejo do povo era sempre retornar para o Egito, e ele sempre duvidava de Deus, apesar dele já ter feito todas aquelas coisas. Arão fala que no dia seguinte eles vão prestar um culto ao Senhor. Leiam lá depois e tentem ver, prestar atenção nesse detalhe. A idolatria na nossa vida muitas vezes vem disfarçada, vem com sutilezas, e a gente começa a idolatrar coisas achando que essas coisas têm vínculo com o Senhor. Assim entrou a idolatria no meio da sociedade. No início era assim, sabe as estrelas, sabe o sol, a lua, foram criados por Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo.
Deus é sagrado. O que Ele criou é sagrado também. Caramba, não tem nada demais a gente idolatrar as estrelas. Nada demais a gente idolatrar a lua. Foi Deus que criou. Só que nesse momento a gente perde. Tirou a foto? Pode tirar agora. Engraçado isso, né? Eu sou tímido. Mas a idolatria entra assim, de uma forma sutil, ela nunca vem de uma forma escrachada. Vamos idolatrar, no meio da igreja evangélica, pelo menos, né? Então existe a idolatria que é escrachada, vamos chamar assim, a idolatria sutil. A idolatria escrachada, ela diz respeito ao segundo mandamento. E a sutil, ela é ampla. O primeiro mandamento está nela, ela está no contra o primeiro mandamento. Então, a idolatria entrou assim no meio do mundo. E assim, e sempre, a idolatria tem uma regra geral, que é sempre quando idolatramos alguém ou alguma coisa, o fazemos em proveito de nós próprios. Eu sempre questionei isso sobre as igrejas e as outras religiões. Como que as pessoas são idólatras? Elas são idólatras, elas adoram a Deus e elas, cara, é uma ignorância tão grande. Como é que elas esperam que um bezerro vai dar alguma coisa para elas? Como é que elas esperam que um homem com cabeça de rã vai dar alguma coisa para elas? Na verdade, os enganos e as sutilezas, eles vêm para a nossa vida achando que nós podemos encontrar prazer em outras coisas senão Deus. E a Bíblia diz que Deus é ciumento. Se você for olhar para todas as outras religiões, você vai ver que as outras religiões politeístas não têm esse requisito não. Se adora só a mim, a imagem de São Jorge. O resto não pode. Não, a única religião que diz para adorar um Deus só é o cristianismo. Nós adoramos a um Deus só. Aí você me pergunta, poxa, mas Deus é ciumento assim por quê? Porque não existe comunhão entre a mentira e a verdade. Não tem como eu adorar a Deus e ao adorar a mentira, que me afasta de Deus. É como um reino que luta contra outro reino. Qualquer Deus que não seja o próprio Yahvé, o Deus soberano a quem adoramos, é mentira. O problema é que nós sabemos disso e nós continuamos adorando a outros deuses. Como assim? Quem são outros deuses para você? Quem são os deuses que fazem diferença na sua vida? Quem são os deuses que fornecem aquilo que é o desejo da sua carne? Quem é aquilo que é o desejo da sua mente, aquilo que é sua imaginação? Eu não preciso fazer uma imagem de escultura, eu só preciso imaginar esse Deus. Imaginar, inclusive, imaginar a mesma raiz. Eu imagino um Deus, cultuo a Ele de forma sutil e me afasto do meu próprio Deus, que é um Deus único, que tem ciúme dos outros deuses, porque os outros deuses são mentira e Ele quer que a gente seja separado unicamente para Ele, para seguir somente a verdade. Só que a percepção disso é algo muito difícil. Sabe por quê? Porque todos nós saímos do Egito, saímos da Babilônia. É curioso,
Eu lembro da história de Ló agora, porque Abraão sai da Babilônia e leva o seu sobrinho. Seu sobrinho viaja com ele. Os dois se acordam e vamos viajar juntos. E os dois saem, em determinado momento começa a dar confusão e eles precisam se separar. E Abraão diz para Ló: Ló, para onde você quer ir? Ló diz assim: eu vou escolher e não tem problema. Abraão diz: não tem problema. Onde você for, eu vou para o outro lado contrário. Sabe para onde que Ló foi? Sodoma. Ele saiu da Babilônia e foi para Sodoma. O povo no Egito, quando ele sai e vai para o deserto, ele não voltou para o Egito porque ele não tinha condições de voltar. Porque o coração dele dizia toda hora para eles voltarem para o Egito. É verdade ou não é verdade? A Babilônia, que era a antiga Babel, é a Babilônia e é a Babilônia atual. Era um lugar que dizem que regia a sociedade daquela época. Lá estavam as riquezas, lá estavam as belezas, e todos queriam estar na Babilônia. E o povo se alegrava disso, porque aquela cultura estava sempre na cabeça do povo, e a cabeça do povo, com isso, se distanciava cada vez mais de Deus. O que eu quero dizer com isso? Existe uma coisa chamada cosmovisão. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. O que é cosmovisão? É a maneira com que eu enxergo o mundo. De uma forma mais ilustrada, eu posso dizer o seguinte, que todos nós vemos o mundo a partir de um óculos. O pastor não, coitado, agora ele ficou livre do óculos. Coitado não, glória a Deus, ele ficou livre do óculos. Vai ficar melhor ainda, né? Mas todos nós enxergamos o mundo através de lentes. Vamos dizer assim, todos nós somos míopes. Todos nós temos dificuldade. Eu, inclusive, tenho passado uma dificuldade com isso. A idade vai chegando, né? E você começa... Já tem gente rindo que está chegando também. Mas nós temos, quem tem essa dificuldade de enxergar, consegue imaginar o que eu estou falando. Poxa, a gente tira o óculos e não consegue enxergar mais nada, não consegue ler uma letra que está aqui na nossa frente. Assim é a nossa natureza. Todos nós somos míopes. E nós precisamos, para enxergar direito, que a nossa visão vá diretamente para Deus. Quando nós enxergamos a Deus, nós passamos a enxergar direito. E a nossa vida começa a ser transformada a partir do espelho que há nele. Eu olho para Deus, eu acho uma beleza inigualável, eu olho mais para Deus, eu quero me parecer com Ele, eu começo a me transformar e começo cada vez mais a me parecer com Ele como um espelho. Naturalmente, eu começo a olhar para o mundo de uma forma diferente. Porque existem ilusões. Tem o pastor Paul Washer, ele costuma dizer que o mundo que não se vê é muito mais real do que aquele que a gente enxerga. Porque o mundo que a gente enxerga, está aí o Instagram, Facebook, essas coisas todas, para não me deixar mentir. Esse mundo, ele é cheio de ilusões. O cara é feio pra caramba, mas lá no Facebook ele tá bonito. Lá no Instagram, a foto dele, eu não sei se ele usou Photoshop, não sei se ele usou, o que ele usou? Ou se pegou um ângulo, sempre é o ângulo melhor, né? Aquela coisa toda, mas tá aí o Facebook, Instagram, todas as redes sociais para dizer que existe muita ilusão naquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos. Por isso, nós precisamos dos nossos olhos espirituais. Existe uma realidade e uma verdade. Vou tentar usar os termos, explicar os termos para não ficar confuso.
a realidade não muda. Essa realidade é imutável. Vou usar o exemplo de uma parede de vidro. Imagina que aqui na nossa frente, aqui entre mim e vocês, tem uma parede de vidro. E eu falo com a Vivian. Vivian, tem uma parede de vidro aqui e ela é dura. E a Vivian olha para mim e fala, não tem parede de vidro nenhuma aí. Mas a realidade é que existe uma parede de vidro aqui. Só que a percepção dela não conseguiu enxergar essa parede de vidro. Então essa é a verdade que existe nela hoje, na mente dela. A verdade é a percepção que nós temos da realidade. Sabe o que a Vivian precisa para entender que aqui existe uma parede de vidro? Vem até mim então. Ela vai chegar aqui, vai dar uma cabeçada na parede de vidro, vai doer, e ela vai, a partir dali, ela vai entender que aquela realidade se tornou uma verdade para ela, porque ela percebeu essa realidade. As nossas mentes, o tempo todo, estão sem perceber a realidade que está à nossa volta. Ontem a gente estava fazendo uma oficina com os adolescentes e a gente fez um exercício, pouco tempo, mas um exercício especial que a gente deveria fazer todo dia. Eu costumava ir muito trabalhar e pegava barca. E aí, quando você está andando para as barcas, cara, aquele montoeiro de gente, milhares de pessoas passando na sua frente, e você, ainda mais hoje, na era tecnológica, você pega o celular e muitas vezes fala, vou adiantar, que já vou ler as notícias do jornal, vou adiantar o e-mail, vou adiantar uma ou outra coisa, e você passa pelas pessoas e você nem olha para elas. E se olhar, você não percebe, porque você não vê a realidade nelas. O exercício era justamente esse, era uma foto de duas mulheres muito bem vestidas, aquelas mulheres assim, da alta moda, bonitas e tudo mais, andando, conversando, e na lateral um mendigo sentado junto à parede. E eu pedi para eles que eles tentassem enxergar o que existia ali naquela cena. E alguns diziam, é um mendigo que está sendo esquecido pelas mulheres. Ok. Outros diziam, as mulheres, começavam a aprofundar um pouquinho. As mulheres são ricas e são mesquinhas e não se importam com a pobreza. Até que o exercício foi evoluindo e as pessoas começaram a criar informações, gerar informações que eram trazidas para ela por uma visão além daquilo que os olhos podem ver. Por exemplo, a mulher é divorciada e está conversando com a outra, tentando convencê-la de que isso é muito bom. Enquanto isso, um pobre está ali e ele, não só o maior sofrimento dele, sente frio, mas o maior sentimento não é o frio da pele, mas a frieza do coração das pessoas. E assim vai, falaram muito mais profundo do que isso que eu estou falando aqui, mas eu acho que vocês já entenderam. O problema é que a gente olha para as coisas e a gente não enxerga as coisas como elas deveriam ser. Existe uma série, isso está no Amazon Prime. Eu não vou indicar para vocês porque eu achei um pouco pesado. Mas a ideia do seriado é muito interessante. American Gods, deuses americanos. Isso é uma batalha entre os deuses antigos e os deuses atuais. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que esses deuses, eles existem, eram deuses mesmo. Eles pegaram deuses, tentaram obter algumas características desses deuses e colocar lá como personagens.
E eles começavam a lutar contra os deuses atuais. Então era o deus da guerra, o deus do sexo, o deus do Odin, sei lá, e assim vai. E os deuses novos, deus da internet, tecnologia, o deus engraçado, que em determinado momento a deusa do sexo, ela começa a ficar pobre. E ela vira uma mendiga, né? E ela vai para a rua, tá lá catando comida, tá mal da vida. E de repente vem o deus da internet, da tecnologia, e puxa ela para o lado do novo deus. E uma coisa mais interessante, quando vai no final, eles vão a uma festa de deuses. E tem um cara que está acompanhando um dos deuses, e ele de repente ele passa por Jesus Cristo. E Jesus Cristo aparece na frente dele. Ele cutuca assim e fala: caramba, esse é Jesus Cristo. Aí ele falou: esse é Jesus Cristo. Aquele ali também, aquele ali também, aquele ali também, aquele ali também, aquele ali também. Aí quando você olha no salão, tem um monte de Jesus Cristo, cada um de uma forma. O que é interessante nisso? Porque existem muitos Cristos que são idealizados, que fogem da verdade daquilo que está na Bíblia. O próprio Jesus, quando ele fala em Mateus 24, eu acredito, estou lembrando agora aqui, mas eu acho que é essa a referência. Quando ele está falando o que vai acontecer naqueles dias e tal, e ele fala: virão muitos falsos cristos, mas não se enganem, porque um só é o Cristo. Quais são os deuses atuais? Voltando ao conceito de idolatria, a idolatria é a substituição da glória de Deus pela criação, atribuindo poder à criatura e às coisas criadas, em benefício de si próprio. Todas as outras religiões, você pode ver, o cara adora algum ídolo, ou algum deus, algum santo, alguma coisa. Você pode ver, todos eles pedem favores para si próprios. Eu adoro ele porque é ele que me dá isso. Eu adoro ele porque é ele que cuida da minha vida. O Perilo uma vez me mostrou a foto de um homem, e ele tatuou desse tamanho, assim, um cara fortão da polícia, e ele tatuou enorme, assim, a imagem de São Jorge, e ele achava que aquela imagem ia proteger ele. E esse homem morreu com muitos tiros. Foi uma emboscada, foram até a casa dele, coisa encomendada mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele homem cultuava São Jorge, não sei até que ponto, mas a regra geral é sempre essa: ele cultuava São Jorge por causa dele mesmo. Ele queria que aquele São Jorge defendesse ele, aquele São Jorge desse dinheiro a ele, aquele São Jorge fizesse as coisas por ele. Qual o problema da igreja evangélica? Hoje nem tanto. Eu creio que a igreja evangélica tem sido reformada. E essa palavra sobre idolatria não é uma palavra incomum nesses dias. Vários homens de Deus têm sido levantados para falar sobre idolatria, para alertar, para aclarar, para abrir os olhos, ajudar a abrir os olhos. Porque muitas vezes, quando a gente tinha doenças, a gente vinha para cá e fazia um culto para o Deus da cura. Quando a gente tinha problemas financeiros, a gente vinha aqui e fazia 7 dias de libertação para que Deus liberasse lá nossas finanças.
Quando a gente tinha outros problemas, a gente vinha aqui e se entregava a um culto para que Ele restaurasse a nossa vida. Na verdade, a gente vinha aqui diante de um Deus irado para que Ele pudesse aplacar a ira dele, olhar para a gente, se compadecer de nós e nos ajudar, mediante um sacrifício, seja lá o quê. Eu dou dinheiro, Ele me dá de volta. Mas Deus não é o Deus da cura? Deus não é o Deus da provisão? Não é Ele que cuida de tudo? Mas não a partir desse tipo de relação. Jesus veio ao mundo para trazer uma ideia diferente, e nós precisamos prestar atenção nessa ideia. A ideia, simplesmente, que Deus é um Pai. E Ele te dá o que você precisa. Quer ser riqueza, quer seja pobreza. Tinha um amigo nosso que ele era muito ligado assim, em finanças e buscava, trabalhava muito. Você via que o sonho dele era ficar multimilionário. E em determinado momento, aí você pensa assim, não tem nada de errado com isso, o cara é trabalhador, muito legal, tal. E a gente sempre bota a desculpa, não, porque eu vou levar o reino de Deus e tal. E em determinado momento, a Vivian virou para ele e disse, teve uma revelação, eu creio. Você sabe por que Deus não deixou? Porque tudo que ele... desculpa que eu estou picotando a história, porque eu vou lembrando e vou voltando. Mas ele tinha esse sonho de ser muito rico, ele era muito aplicado, trabalhava muito inteligente, tudo para dar certo. Mas todos os negócios dele davam errado. E ele estava sempre ferrado de dinheiro, sempre devendo. Aí fechava um negócio, tinha que abrir outro. E um certo dia a Vivian teve uma revelação e passou para ele. Você sabe por que Deus não está deixando você prosperar nos negócios? Porque Ele já sabe que o dia que você prosperar nos negócios, você vai se esquecer dele. Ele está fazendo isso por misericórdia, porque você, quando adora, você chora. Porque quando você adora Ele, você está vendo que Ele é realmente um Deus, só que você está enganado, você está se enganando de alguma forma pela Babilônia, pela vida social da Babilônia, pelo mundo de Hollywood, que está trazendo essa mentira para você. Paulo dizia que a nossa mente precisa ser transformada dia após dia. Essa transformação vem de uma mudança de pensamento. Eu tenho depressão, eu tenho problemas, nada na minha vida dá certo, eu estou sempre devendo dinheiro. Será que você converteu a sua mente? Dizem que os cruzados, os cruzados eram aqueles caras que iam para Jerusalém, em busca da libertação de Jerusalém, e eles iam com espada, naquela época do rei Ricardo e tudo mais. E dizem que eles eram batizados na igreja católica, mas eles, diz a lenda, que eles colocavam a espada para fora, ou seja, eu sou batizado, mas a minha espada fica de fora, porque eu vou matar muita gente. Parece que muitas vezes o crente, ele aceita Jesus, vai batizar, mas o cérebro dele fica de fora, porque ele não pode, a mente dele não pode ser mudada. Eu vivia na Babilônia, mas eu quero sempre voltar para a Babilônia, minha mente não muda, e dia após dia eu preciso transformar. É isso que Paulo diz, que se não houver transformação de mente, não adianta. O cara é liberto de um demônio, e naquele momento ele sofre uma libertação legítima. Vou dar o exemplo de uma mulher. Vamos falar, uma mulher tem pombagira, e ela se converte, a gente vai lá, faz a libertação nela, ela é liberta naquele momento. Só que ela continua agindo de forma sensual.
que significa isso? O demônio voltou para ela? Pode ser até que não. Mas a mente dela não foi transformada. Ela precisa de libertação espiritual e de libertação e de transformação da mente. Assim, se eu repetir, vai com inúmeros deuses que o povo evangélico serve. Deuses que só servem para dar prazer a eles. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa natureza está voltada a isso. Quando não dá certo na igreja, poxa, eu vou lá na igreja, aquela igreja não está muito legal, né? O culto está meio chato, encontrei Deus, mas o vazio continua dentro de você. E aí, ao invés de você buscar a Deus, continuar buscando a Deus, seja na igreja, seja fora dela, nós não existimos para você encontrar Deus só aqui, não. Na verdade, a igreja existe para nós nos encontrarmos e nos ajudarmos a nos mantermos firmes, para nós nos ajudarmos a nos transformarmos, dia após dia, até o dia da nossa morte. Mas se você contar com uma igreja que você chega aqui e senta no domingo, de manhã ou de noite, e ouve uma palavra e acha que por isso a sua vida vai ser transformada, isso é mentira. Eu já adianto para você, não é verdade. A sua vida não vai mudar, você vai continuar desanimada, você vai continuar depressiva, você vai continuar com problemas no casamento, você vai continuar com problemas na sua profissão, a sua vida de prosperidade não vai fluir. Não porque eu busco eu busco a prosperidade, eu venho até Deus para que Ele me dê prosperidade, mas porque eu busco Deus da prosperidade, apesar dele não me dar prosperidade. Deu para entender? A Bíblia diz que nós teríamos aflições nesse mundo, e se eu falar para você que você vem para cá e vai ser tudo mil maravilhas, é mentira, porque você precisa se sacrificar, você precisa se entregar, e a entrega, ela muitas vezes dói, muitas vezes é difícil se entregar, mas uma coisa eu garanto para você, a prosperidade é muito mais do que uma vida financeira cheia de dinheiro. Não fosse isso, Jesus não teria falado aquilo daquele jovem rico. Que muitos ricos, a tendência é essa, a gente tenta, isso é a tendência geral, a gente tenta preencher o vazio que existe dentro de nós com coisas que nos dão prazer. E o prazer não é errado. O único problema é a gente mudar o prazer, a gente corromper o prazer. Então, quando a gente começa a vincular a nossa vida ao prazer unicamente, a gente começa a desfalecer. Vou dar o exemplo, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro é errado? Não. Mas o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Quando eu amo ao Deus, que é o Deus que tem toda fonte de renda, fonte de prosperidade do mundo, fonte de dinheiro, de riqueza, de poder, de tudo, e Ele me dá dinheiro, eu não vou servir ao dinheiro, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Se eu passar a servir o dinheiro, eu vou me afastar desse Deus, e isso não me interessa, pode tirar tudo. Como Moisés diz, no meio do deserto, imagina você viver no deserto, comendo maná, sem lugar para descansar direito, um lugar horrível,
E Deus fala, eu vou me separar, e você vai lá para aquele lugar que vocês estão tão esperando. Eu vou me separar de vocês, vou mandar um anjo adiante de vocês, e não se preocupe, vocês vão, igual aquele tatu, né? Vai furando tudo, vai chegar lá, não vai... E Moisés diz, não me interessa sair daqui do deserto, se não for com a tua presença. A tua presença é mais importante que qualquer dinheiro, do que qualquer prazer nesse mundo. E se nós não encontramos prazer ainda na presença de Deus, é porque a gente está buscando errado. Porque Paulo dizia, a minha alma exulta de prazer em ti. Essa é a única fonte de preenchimento eterno do vazio que existe dentro de nós. Nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos transformar as nossas mentes. Nós precisamos pedir a Ele que Ele amplie a nossa visão, que Ele nos dê essa percepção da realidade que existe ao redor de nós. Já estou terminando. Em Salmo 135, a partir do versículo 15, a Bíblia nos diz qual é a consequência da idolatria. Os ídolos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir. Nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos. Tornem-se, portanto, como eles, aqueles que fazem, e todos os que neles confiam. Essa é a consequência natural da vida de quem adora o ídolo. Romanos 1 também, lá para o final, é um tratado sobre a idolatria, sobre adorar falsos deuses, e Deus fala que Ele entrega a vida daqueles que adoram a ídolos, a falsos deuses, Ele entrega nas mãos, e a vida daquela pessoa vai se tornando pior. E ele vai naturalmente se afastando de Deus e naturalmente se aproximando da maldade a partir desses ídolos, dessa idolatria. Quando a gente se afasta de Deus, é essa a consequência natural do nosso afastamento. A adoração, ela nos traz transformação. Eu quero deixar a idolatria, e hoje esse é um voto que nós fazemos. Eu não quero mais adorar a ídolos, eu quero ser transformado, eu quero que a minha mente transforme de uma vez por todas, eu quero largar essa herança maligna que eu recebi dos meus pais, eu quero largar esses pensamentos que o mundo incutiu na minha cabeça, esses pensamentos que Hollywood botou na minha cabeça. Eu não quero mais ser um consumista exacerbado, eu preciso ser liberto disso. Eu não quero mais ser preso ao meu trabalho, ao meu dinheiro, porque a fonte da minha renda, a fonte do meu sustento maior não é o meu trabalho, é Deus. Eu não preciso me aprisionar a Ele. Eu não preciso trabalhar de segunda a sexta e depois sábado e domingo também para poder ganhar esse dinheiro. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, que Ele vai fazer aquilo que você precisa. Quanto mais adoramos, mais vemos a Deus e somos transformados a partir dessa leitura. E quanto mais idolatramos, mais nos deformamos, porque somos afastados da imagem de Deus e terminamos parecidos
com aqueles a quem adoramos. Em Mateus 6, me lembro agora, quando Deus fala sobre as ansiedades. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre as ansiedades, e não andais ansiosos, porque assim são os pagãos. Nós não somos assim. Nós somos como os lírios do campo, que permanecem no estado natural. E Deus cuida deles, Deus cuida das aves do céu, porque não cuidaria da gente? O problema é que a gente continua se preocupando com isso, a gente continua se entregando a isso, e Deus não vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Por fim, Jesus ainda fala para a mulher samaritana. Jesus tem um encontro, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e naquele momento ela pergunta: poxa, vou aproveitar, esse homem é profeta, vou aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Nós somos samaritanos e tem judeus. Eles dizem que se deve adorar naquele monte lá, e nós aqui, os samaritanos, dizemos que tem que adorar aqui. Onde é o lugar em que devemos adorar? E Jesus volta a ela e diz: vocês adoram o que não conhecem, mas chegará o tempo que o verdadeiro adorador adorará em espírito, em verdade. Chegará o tempo, e esse já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em Gênesis 22, agora, 11 e 19, para fechar. O que aconteceu com Abraão? Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-jirê, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho. Versão Augusto Vargas. Porque você mostrou que eu sou mais importante do que a promessa que eu dei a você, então esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Esse é o teste que Deus tem para nós hoje. Essa é a prova que Ele já vem querendo aplicar há muito tempo nas nossas vidas. Eu digo, não há ninguém melhor
para apontar quem é um ídolo na nossa vida do que o Espírito Santo. Não há ninguém melhor para nos ajudar a nos livrar desse ídolo e transformar a nossa mente, senão o Espírito Santo. E hoje eu convido vocês a abraçar esse teste e dizerem: Senhor, eu tenho um ídolo. Eu coloco algumas coisas na tua frente, em minha vida. Eu busco prazer em outras coisas e por isso agora eu sei que eu não estou tendo o prazer real que eu deveria ter na tua presença. Mas eu quero me livrar desses ídolos, eu não sei como. Eu não sei como. Eu não tenho a força necessária para me livrar disso. Eu não tenho a força necessária para transformar a minha mente, para mudar a minha visão de mundo. Mas, Senhor, eu me entrego hoje para que o Senhor me ajude nesse propósito. É hoje, eu quero que o Senhor faça isso em mim, em nome de Jesus. Eu vou convidar vocês a virem aqui à frente. Quem sentiu esse desejo no coração de dar esse start, e eu vou orar por vocês ao final.